Nós queremos ser uma igreja fundamentada na mensagem apostólica. Nós queremos ser uma igreja que reflete a pregação dos apóstolos de Jesus. Nós cremos que os apóstolos de Jesus receberam do Espírito Santo a revelação dos mistérios outrora ocultos, além dos ensinos do Senhor que eles testemunharam ali vivencialmente, estiveram ali presentes ouvindo as mensagens do Senhor, e são os homens que receberam autoridade para lançar os fundamentos da igreja cristã. Então, para nós não interessam tradições, há tradições que são boas, e nós até podemos observá-las se nós quisermos, mas elas são secundárias para nós. Para nós também não interessam antigas confissões de fé. Existem excelentes confissões de fé batistas, confissões de fé presbiterianas, confissões de fé de outras denominações, e há excelentes confissões de fé produzidas ali a partir do século 17, 18, e são confissões muito boas, mas nós achamos muitas delas até bonitas e certas em vários aspectos, mas nós não temos preocupação nenhuma em nos ligarmos a essas confissões antigas, não. Para nós o que é prioridade, o que é número 1, é a pregação apostólica, é o ensino apostólico na forma como ele emana das Escrituras. Então nós tentamos nos aproximar ao máximo do entendimento desse ensino. Nós queremos compreender o que os apóstolos realmente pensavam. Nós entendemos que os apóstolos não eram pessoas com uma mente obscura. Nós entendemos que os apóstolos ensinavam com clareza. Nós temos algumas dificuldades em entendê-los, porque eles ensinaram numa cultura que morreu há 2000 anos, numa língua que nós não conhecemos, numa realidade geográfica extremamente distante da nossa, geográfica, histórica, política e cultural, extremamente distante da nossa. Então nós temos que tentar tirar todo esse entulho da nossa frente para nós entendermos o real sentido daquilo que os apóstolos ensinaram. Isso não é tão difícil, isso é possível de se chegar a isso. E nós temos tentado fazer isso aqui aos domingos, especialmente quando estudamos o livro de Atos. E temos aprendido então com essa pregação. Os irmãos veem aqui no quadro os elementos da segunda pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos. Você vê aí, nós já estudamos, nós já vimos que os elementos envolvem a rejeição da glória pessoal. Os apóstolos, eles não traziam para si a glória dos seus feitos, a glória das suas grandes realizações, e muito menos a origem da mensagem que anunciavam. Os apóstolos também se concentravam, nós vimos isso em Atos 3, 13 e 14, os apóstolos também se concentravam num elemento que caiu no desuso. Eles se concentravam na indicação do pecado e da culpa. Eles diziam para os seus ouvintes: existe uma culpa sobre vocês, vocês estão no pecado. Eles não davam desculpas para isso, eles apontavam com firmeza essa realidade. Vocês são homens ímpios, vocês se rebelaram contra Deus, vocês estão em inimizade com Deus, o pensamento de vocês não está em harmonia com o pensamento de Deus. Deus ressuscitou alguém, e esse alguém que Deus ressuscitou, vocês mataram. Vejam o tamanho do descompasso entre a mente de vocês e a mente de Deus. Vocês matam alguém, Deus ressuscita esse alguém, mostrando quanto o pensamento de vocês é avesso ao pensamento de Deus. Vocês são homens ímpios, pecadores, vocês precisam de arrependimento. Existe então a apresentação da pessoa de Cristo, ele é central na pregação, ele é fundamental, é óbvio, a pregação apostólica fala sobre Cristo. Nós vemos pregações que não falam sobre Cristo, eu não entendo isso, não dá para entender como um pregador cristão prega sem falar de Cristo. Não dá para entender isso. Isso só mostra uma coisa: ele só tem de cristão um nome, ele não é um pregador cristão de fato. O pregador cristão, ele realça a pessoa de Cristo, a sua obra, o seu sacrifício, a sua ressurreição, a sua glória e o convite ao arrependimento, um outro fator que caiu em desuso na pregação moderna. A pregação moderna não tem esses elementos, infelizmente. Logo, não é uma pregação apostólica, não é uma pregação bíblica, não é uma pregação cristã. Infelizmente, o meio evangélico em especial, o meio católico não vou nem falar, mas o meio evangélico em especial,
permitiu que um monte de entulho, um monte de invenções caísse sobre a igreja sem filtro nenhum recebeu tudo e acolheu tudo como se fosse cristão, só porque o pregador gritava 3 améns e 2 aleluias, disseram não, é cristão. Falou 3 améns e 2 aleluias, e se disser em nome de Jesus, então, meu Deus, aí é cristão mesmo. Então ele usou essas fórmulas, falou 3 améns, 2 aleluias, 2 em nome de Jesus, e pronto, o que ele falou é cristão. Não é. E a igreja aceitou tudo isso por causa dessas fórmulas, esses jargões tolos, vazios, que não significam nada, acolheu toda essa pregação sem um cuidado maior, e por isso nós não temos hoje em dia mais a pregação genuinamente apostólica.